o corpo está online já. Terminou aqui. Que demora para aparecer que está publicado. Lá também demora. Mas eu achei que deu juro. Até que foi no final que começou a travar. Eu acho que era a internet no geral. Para mim já está rodando. Uns 10 minutos para começar. Então, meu também demorou. Yeah. Agora foi. A hora que começa. Chegou o som? A Juliana já apareceu aqui já. Ô, Gil, boa tarde aí. Fala pra mim se o som tá bom, se tá dando muito ruído. Oiê! Fala pra mim como que tá aí o som. Como que o Juliano sabe que você tá aqui? Que tu coloca a Andréia no vídeo. Eu falei? Meu Deus, como que ele tá sabendo? Hoje eu tenho suporte aqui, hoje, tá? A equipe tá maior hoje. Ah, beleza. Vamos esperar o Felipe também chegou. Vamos esperar o pessoal começar a chegar aí para explicar tudo o que vai acontecer hoje. Pessoal que for entrando aí na live, se quiser ir dando um oi ou dando um joinha aí só para a gente saber se está tudo certo, se as pessoas estão conseguindo acessar, para a gente já começar. A Fernanda também já vi que apareceu. A Juliana, ela em bomba não, ela só coisa boa. Nada, não sei, mas...
Podemos? Bom, pessoal, vamos lá a nossa reflexão de hoje. Para mim não vai aparecer todo mundo aí que fizer comentário, que fizer pergunta, mas fique à vontade, pode ir colocando os comentários, fazendo as perguntas, e eu tenho suporte aqui que vai olhando aqui também, para a gente tentar acompanhar aí todo mundo. Só para sintonizar aí, né, e equalizar as informações, hoje não é um dia de reflexão normal, não é um dia nosso normal de trabalho nem de encontro. Para quem não sabe, hoje seria um trabalho diferenciado que a casa faz, voltado exatamente para a reflexão, mas de uma forma provocante, ou mais provocante do que o normal. Por isso que o nome do nosso encontro de sábado é Provocações Espirituais. Ele acontece uma vez por mês, sempre no último sábado do mês, e ele é aberto para todos os interessados que queiram participar na forma prática dele, como acontece lá no nosso espaço físico do Educandário. Tem sempre algum espírito que se coloca à disposição para falar, comentar e responder as perguntas das pessoas, dentro do tema definido para o mês ou para o dia do encontro. Hoje não vai ser tão diferente assim, né? Vai ser um pouco diferente, adequado à nossa realidade aí, virtual, e estávamos esperando o que a espiritualidade teria preparado para o encontro de hoje, e quem passou o tema aí para que a gente fizesse uma discussão foi exatamente esse cidadão aqui, que vocês estão vendo aí no fundo. Para quem não conhece, esse é o Judas, famoso Judas, né? Nem tão conhecido como só Judas, mas conhecido como Judas o Traidor. Mas é ele. Ele definiu hoje a nossa linha de discussão, com alguns pontos aí para a gente analisar. Então, quem quiser fazer perguntas dentro do tema que ele vai falar, que ele optou por falar sobre isolamento, mas de uma forma um pouco diferente. Sobre ele, né? Vamos falar um pouco sobre Judas. Hoje ele trabalha de forma muito intensa, principalmente com a equipe do Educandário, por ele ser um fiel aliado, um fiel escudeiro de Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso é o dirigente, né, o responsável por todos os nossos trabalhos, tudo é autorizado e coordenado por ele. E Judas trabalha intimamente ligado à equipe de Paulo. E ele nos auxilia em vários dias de estudo, de reflexão, em alguns momentos onde nós precisamos rever alguns pontos. Ele tem essa ênfase aí de nos fazer enxergar a vida de uma outra forma. Hoje, principalmente o que ele vem colocar sobre a questão do isolamento, ele vem pedir para que a gente olhe para o isolamento quanto efeito, tá? Quanto efeito de impacto. O que isso quer dizer para nós? O que o isolamento vai significar ou vai impactar na nossa vida? Lembrando que ele é um ser que vive no isolamento, né? Ele vive no isolamento geral. As pessoas ainda repudiam Judas, ainda malham Judas, ainda culpam Judas. Ele ainda está isolado da mentalidade das pessoas. Mas o que ele coloca principalmente como isolamento, ele fala que é a sensação de exclusão.
Quando nós nos limitamos num espaço ou nos blindamos de um outro espaço comum, ou do movimento social, ou de um círculo maior de pessoas, nós temos a tendência de nos sentirmos excluídos. Então, hoje, o que muita gente está sentindo é exatamente esse ponto que ele coloca. Todo mundo está se sentindo excluído da sociedade, excluído do mundo. Como se lá fora o mundo estivesse acontecendo, passando, ele está, mas nós estamos excluídos. Eu estou impedido de me relacionar com o mundo, eu não sei mais o que acontece lá fora. E essa sensação de exclusão nos coloca ou nos leva a algumas situações interessantes. Nos leva principalmente a ficar enlouquecidamente atrás de informação, de querer saber o que está acontecendo lá fora, já que eu não estou lá, não tenho contato com aquele mundo, o que é que está acontecendo? Eu preciso de notícia, eu preciso de informação. Então, essa busca incessante por esse excesso de informação, essa necessidade, vem dessa sensação de exclusão, que seria algo que não deveria prevalecer neste momento ou em nenhum outro momento em cada um de nós. Porque como eu vivo fora da sociedade, como eu vivo fora deste mundo, nos momentos em que eu estou comigo, eu sinto falta da sociedade, eu preciso estar no mundo, eu preciso estar lá fora. Por quê? Eu preciso estar lá porque eu preciso saber da opinião das pessoas sobre mim, eu preciso me preocupar que as pessoas saibam o que eu penso, como eu penso, se aprovam ou se não aprovam. Qual é essa situação principal? Hoje, nesse período aí que a gente está vivendo, muito mais potencializado do que outra coisa, as pessoas estão, além de buscar informações sobre o mundo lá fora, elas estão necessitando expor a própria vida para o mundo lá fora. Nós continuamos buscando a aprovação das pessoas. Nós continuamos dependendo da opinião das pessoas. Então, por que essa necessidade incessante de falar sobre a própria vida e querer saber da vida alheia? Sendo que em nenhum momento nós estamos usando este período ou esta condição para olharmos para nós, para a nossa própria companhia, para o nosso próprio conteúdo. E o que brota nessa condição é principalmente a culpa, a sensação de culpa, a fraqueza, a ideia de inutilidade. Isso gera autopunição, gera cobrança. E o que eu estou fazendo com isso? Nós estamos nos tornando mais desequilibrados e autopunitivos. Estamos muito mais nos autoflagelando por conta disso. Se eu estou fazendo ou não fazendo, se eu continuo prestando contas à sociedade ou se não continuo, se eu preciso saber tudo que as pessoas estão fazendo, mesmo que dentro da casa delas, mesmo que dentro do quarto delas, eu preciso saber. Então eu fico buscando informações, porque o que acontece na minha vida não basta, o que acontece no meu espaço não basta, o que acontece no ambiente onde eu vivo não é suficiente. É como se aquilo não fosse vida. Como se a vida, ou a vida importante, só acontecesse na casa do vizinho, na casa dos outros. Então, eu preciso ligar, eu preciso saber, eu preciso conversar com o fulano, eu preciso saber como ele está. Eu quero só saber como ele está, assim, tá tudo bem, estou preocupado, tá bem, e vou ver a minha vida e o outro para viver a dele. Ou nós estamos realmente buscando, de forma profunda e intensa,
milimetricamente a vida de cada um. Eu quero expor a minha, quero saber da do outro para continuar sabendo se eu estou na média. É o nosso ideal comparativo de sociedade. Se eu estou vivendo só no meu mundo de clausura, né, hoje, como que eu vou saber se eu estou dentro do padrão social? Como que eu vou saber se eu estou dentro do que as pessoas consideram dentro de uma certa normalidade? Então eu preciso ficar nesse comparativo. E isso gera grandes desequilíbrios e alguns transtornos. Né? Tudo bem, deu para entender mais ou menos a ideia que ele coloca. Se alguém quiser fazer algum apontamento, colocar alguma questão aí para a gente entrar nesse formato que ele colocou. O pessoal hoje está tudo muito quieto. Acho que está todo mundo com sono já. São só 2 horas da tarde. Ana Maria chegou. Ó. É. Bom, vamos lá. Seguindo essa condição que ele colocou aí, essa linha que ele traçou, nós temos 2 pontos a observar. Se esse isolamento Nossa, o Juliano vem perguntar praticamente o que eu ia falar, tá vendo? O negócio tá bem. Mas, sim, falando de forma objetiva, existe sim essa busca do isolamento de si mesmo, exatamente quando eu potencializo ou eu busco muito mais essa informação externa, né? Eu preciso de mais informações e mais conteúdo. Então, quanto mais eu me ocupo com a vida do outro, menos eu tenho tempo para mim. Então, eu estou muito ocupado para cuidar da vida dos outros, eu preciso ajudar fulano, preciso resolver a vida desse plano. Isso é uma desculpa que nós usamos para não encarar a nossa própria vida, não viver as nossas próprias dificuldades. São escolhas. Né? Por mais que o outro, às vezes, necessite da nossa intervenção, necessite da nossa ajuda, ela não é 100%, ela não vai consumir 100% do nosso tempo. E nem deve, porque eu estou aqui para viver por mim, não pelo outro. Eu posso auxiliar o outro, mas a prioridade da minha existência aqui é a minha vida. São os meus problemas, as minhas dificuldades, a minha situação momentânea. É sobre ela que eu tenho que refletir, é com ela que eu tenho que trabalhar. Essa fuga que nós vivemos, ela é uma busca de isolamento. Só que eu estou fugindo à minha responsabilidade, eu estou fugindo exatamente dessa condição aí que eu me coloquei. E a Alessandra colocou aí na questão do distanciar-se do deserto para refletir. É a mesma situação hoje que nós temos dos monges e dos budas que vão
o topo do monte, isolar-se, para se autoconhecer. E aí vem exatamente no que eu ia colocar agora. Esse distanciamento ser opcional, eu escolho fazer esse isolamento social, ou se é compulsório. Né? São duas situações. Quando eu escolho, quando está sobre o meu poder, que é essa questão, eu vou me retirar para o deserto, vou me retirar para as montanhas para meditar, é uma escolha minha, eu me distancio disso. Então eu tenho comigo que eu vou me focar unicamente naquilo que eu quero ouvir sobre mim e de mim. O isolamento é um caminho escuro ou no escuro, sozinho. Eu não vou ouvir a opinião de ninguém, eu não vou ter um segmento social, um padrão social de parâmetro. Eu saio para viver exatamente com as minhas próprias percepções, com as minhas próprias ideias, com as minhas próprias vontades. Isso quer dizer que eu estou indo em busca da minha essência ou do divino que habita em mim. Então, esse voluntário isolamento, ele depende de uma preparação, né? Eu vou me preparar para fazer esse caminho ou para fazer esse trabalho, onde eu quero realmente ouvir só a mim, eu não quero a opinião de mais ninguém, porque eu quero saber exatamente tudo o que eu trago, como eu sou, como eu penso. E esse é o melhor objetivo do isolamento, do despertar. Né? Quando eu vou despertar as minhas percepções sobre mim. Porque hoje, como o Juliano colocou esse isolamento aí, de si mesmo, é exatamente por isso. Todos os meus centros de percepção estão voltados para o mundo externo. Todos os meus receptores estão captando informações do mundo externo. E eu não tenho nenhum voltado para o mundo interno. Então, a única forma de fazer uma limpeza disso, uma reorganização, às vezes é esse isolamento. E antigamente era muito trabalhado isso nas pessoas que falavam muito de iluminação, de ascendência espiritual, que havia essa necessidade desse distanciamento social, criar esse espaço, né? Criar essa condição. Imagina, né? Naquela época, vamos colocar aí alguns anos atrás, poucos anos atrás, que nem se tinha uma poluição de informação como se tem hoje. Né? Uma disseminação, um bombardeamento na linha da comunicação como se tem hoje. E as pessoas já sentiam necessidade de isolar-se no deserto, isolar-se na montanha, no monte. Imagina hoje, né? Com essa quantidade, com esse excesso, com essa contaminação excessiva de comunicação que nós temos hoje, de informação sobre nós nem conseguimos assimilar tudo isso. Como lidar com isso? Né? Então, hoje quer dizer que esse isolamento é mais necessário do que antigamente. Porque se naquela época já era, as pessoas que queriam ouvir o próprio espírito ou buscar essa percepção espiritual precisava sair do burburinho social e nem tinha nada, né? O máximo que se tinha era uma carta escrita em pergaminhos e poucos sabiam escrever e poucos sabiam ler. Então, se a gente for comparar isso com a situação de hoje, fica bem mais sério. E deixa eu ver aqui, o Felipe colocou, o Felipe escreveu quase um texto aqui. Muitos estão dizendo que o mundo não será mais o mesmo após a passagem desse período que estamos vivendo. Mas a humanidade já enfrentou outros tipos de crise. O sistema, de certa forma, não teve grandes alterações, pelo menos não duradouras. O que se espera que esse isolamento desperte para que uma transformação real aconteça nas pessoas e, consequentemente, no mundo? Pois é, infelizmente, já passamos por outras situações, inclusive pré-isolamento social, e nada mudou, muito pouco mudou. E exatamente por isso que situações piores vêm acontecendo. Se nós não aprendemos com a situação quando ela acontece, virá outra, não vou dizer pior, mas uma situação mais difícil para que nos leve à reflexão.
né? Tudo que nós estamos vivendo hoje, já vivemos aí há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Simplesmente hoje é numa intensidade um pouco maior, mas a situação é a mesma. Podemos procurar aí na nossa história recente, vamos colocar aí recente 10 anos, tivemos a mesma condição, a mesma disseminação da ideia de contaminação, de pandemia com a gripe, toda essa necessidade de aprender a lavar a mão, aprender a ter cuidado, aprender a ter higiene, hábitos salutares, tudo isso já foi falado, né? E há 10 anos aconteceu a mesma coisa. E nós estamos hoje tendo que falar tudo de novo. Então, nós escolhemos não mudar. Nós optamos por simplesmente sobreviver ao período da situação crítica e voltar ao período, à nossa condição anterior. Nós escolhemos. Do mesmo jeito que, às vezes, nós buscamos tratamento para doenças ou para situações difíceis na nossa vida, e só nos dedicamos a esse tratamento naquele curto período, enquanto aquela condição persiste na nossa vida. Quando essa condição sai da nossa vida, aquilo já deixa de ser um problema, imediatamente nós resgatamos hábitos e costumes anteriores e preferimos continuar sendo como era. E é o nosso padrão, né? Sempre que acontece um problema, eu não quero ver onde eu preciso me adaptar, onde eu preciso melhorar, onde eu preciso mudar para ter uma vida melhor. Não, eu só quero saber como eu faço para tirar aquele empecilho da minha vida para eu continuar fazendo o que eu estava fazendo. E o nosso problema de aprendizado ou aí de crescimento evolutivo tem a ver com escolha de mudança. O que eu quero mudar? Como eu quero mudar? Toda essa situação, eu quero passar por ela de novo? Como vai ser? As escolhas são nossas. E a história tem mostrado que toda vez que isso acontece, nós escolhemos ou optamos continuar sendo como era, continuar fazendo como fazíamos, porque era mais cômodo, era mais fácil, do que a gente se esforçar um pouquinho aí para mudar. Certo? Bom, mais alguma questão nesse sentido? A gente vai falar um pouco aí desse isolamento opcional ou compulsório. Aí, Juliano, vamos lá, Ju. Sobre essa linha de pensamento proposta para a reflexão de hoje, existe diferença entre isolamento e sentir-se sozinho? Sim. Sentir-se sozinho é exatamente quando brota essa sensação de exclusão. É quando eu me sinto excluído do resto do mundo, eu estou me sentindo sozinho, porque a minha companhia não basta. Eu não sou uma boa companhia para mim. Eu preciso das outras pessoas para me sentir bem. Então, essa sensação de estar sozinho traz bem retratada nessa sensação de exclusão. O isolamento, quando ele é opcional e a pessoa se prepara para ele, não existe a sensação de solidão. A pessoa está ali fazendo companhia a si mesma. Ela saiu em companhia de si mesma. Ela não foi fazer uma viagem solitária. Ela não foi para um isolamento total, né, de si mesma até. Ela foi simplesmente acompanhada de uma única pessoa. Esse é o processo do isolamento opcional. Eu quero um tempo só comigo. Eu quero um tempo para passar comigo da melhor forma possível. E essa é a condição principal ou primordial dessa nossa linha aí que ele coloca. Se eu estou fazendo isso consciente e sabendo que é um processo que eu escolho fazer, né, de fazer esse isolamento por N situações, que algumas a gente vai apontar aqui, isso não vai me gerar solidão. No momento algum eu vou me sentir sozinho. No momento algum eu vou me sentir abandonado, eu vou me sentir excluído. Eu estou no meu canto porque eu quero estar ali, naquela situação, naquela condição. Eu estou vendo ali um benefício para mim ou uma necessidade naquele momento. Mas a maioria de nós está vivendo a sensação de exclusão. Então as pessoas estão se sentindo sozinhas. Que é um contrassenso, se a gente for pensar. Porque a nossa sociedade moderna, o que ela mais busca é o isolamento.
todo mundo quer, de forma padronizada aí, né, um perfil, começar a trabalhar, ganhar dinheiro para ir morar sozinho. Então, se todo mundo quer ir morar sozinho, todo mundo quer ter o seu espaço, por que agora a gente está fazendo uma reclamação contrária de que estamos nos sentindo isolados e sozinhos? Mas foi uma opção nossa caminhar para o isolamento. Foi uma opção dessa conquista de poder e padrão, de cada um ter o seu próprio espaço, cada um ter a sua condição, cada um ter o seu campo. Isso é uma busca da sociedade. Então, como que essas pessoas que até hoje buscam o seu espaço individual estão comentando de forma negativa o conceito de isolamento? Né? Porque o que existe é um conceito, é uma ideia de isolamento. O isolamento não acontece. E até porque não tem como acontecer. Né? Todos nós estamos conectados aí universalmente. Não existe nenhum ser no mundo ou no universo que esteja 100% isolado. Esse isolamento não existe. Existe a ideia do isolamento. E só essa ideia do isolamento já causa todo esse pânico e esse desequilíbrio nas pessoas. Ela poderia, numa situação comum, nem sair de casa. Ela poderia ficar dentro de casa 24 horas por dia. Mas estava bom. Agora, só porque estão falando da ideia do isolamento, isso para ela virou uma pressão psicológica. Porque agora ela não pode. Antes ela não ia porque ela não queria. Agora ela não pode. E a ideia de haver uma outra condição para ela já é um impacto muito grande. Beleza? Mais algum comentário aí? Suporte, quer falar? Suporte? Talvez essa questão do isolamento, das pessoas falarem assim, eu tenho que me isolar porque é preciso, então eu estou me sentindo sozinho, abandonado, seja até uma imaturidade. Sim. Não sei se deu para entender aí o que o suporte está falando aqui, no conceito de que esse isolamento, essa sensação de solidão, não seria uma imaturidade nossa, né? Sim, uma imaturidade espiritual nossa, muito grande. Porque nós veremos que os grandes espíritos trabalham sozinhos. Os grandes espíritos vivem o isolamento. Vamos pegar o exemplo primordial aí, né? O trabalho do Cristo. Jesus é uma figura que vive isolada, ele vive sozinho, ele é único. Ele vive para a função que ele elegeu cumprir. Ele trabalha incansavelmente sobre esse ponto. Ele tem essa maturidade para viver essa situação. Quanto tempo, né, ele passou ou passa isolado consigo mesmo, fazendo o seu trabalho de foco, tendo esse objetivo, sem depender da companhia, sem depender da presença, sem depender da aceitação, sem depender da opinião alheia. Isso vem da maturidade espiritual. As pessoas, vamos pensar, as pessoas de idade, com uma idade mais avançada, conseguem viver muito melhor sozinhas do que os jovens. Exatamente porque isso vem amadurecendo no período onde nós vamos perdendo pessoas ou nos distanciando de pessoas e vamos aprendendo pouco a pouco a ficar num número reduzido ou a ficar realmente sozinho. Aprendemos a ter uma boa relação com a nossa própria companhia e suportamos a nossa presença por mais tempo. Né? O nosso problema é esse, a gente não quer ficar sozinho porque a gente não se suporta. Né? Nós não gostamos nada do que somos e do que temos. A Vânia colocou aí, como esse isolamento pode conduzir a cada um a uma conexão com a verdade, com o Cristo, com a espiritualidade, com quem realmente somos. É exatamente nesse ponto, Vânia. Quando eu passo a ouvir o que eu trago em essência, quando eu passo a me conectar com a minha essência,
é quando eu consigo ficar mais perto do Cristo, ou quando eu consigo me conectar com o divino que habita em mim. É ouvir a si mesmo. Tá? Claro que aí vem um outro processo de saber se eu estou ouvindo o meu ego ou se eu estou ouvindo a minha essência divina, mas o caminho é esse. Tá? As percepções vão mudando e a gente vai lapidando ela para conseguir diferenciar um do outro, mas não tem outra forma de se conectar ou de perceber isso que não seja uma escolha nossa, né? De ouvir-se, de estar consigo mesmo, de se permitir. É um processo bem pontual. Vem até com a questão que a gente sempre conversa a respeito como a gente vai se conhecer, entender as nossas necessidades, se a gente não convive com a gente mesmo. O isolamento ele veio para isso, para fazer com que a gente convivesse com a gente mesmo ouvindo e sentindo realmente tudo o que o nosso espírito anseia, sofre, tem de dificuldade. Tudo que ele é de fato. Tudo que ele é de fato, é o que a gente vem fugindo. Não sei se o pessoal está escutando bem. Vocês estão conseguindo ouvir tudo que a Andréa está falando? Porque daí eu não preciso ficar repetindo. Só comenta aí alguém se está dando para ouvir o que ela fala. Ouvir nossas emoções e conhecê-las. É exatamente isso. Tudo que a gente foge, tudo que a gente fugiu até hoje, com essa ideia do isolamento, de que eu não tenho tempo para mim, né? Eu tenho tempo para os outros, mas não tenho tempo para mim. A gente fugiu desse processo, né? Alguns buscam isso, de novo, né? Por escolha. Ele falou que dá para te ouvir. Então, alguns de nós buscam isso por escolha, opção. Mas a maioria não, a maioria foge disso. Se a gente for entender que o lar seria, o conceito do lar, da nossa casa, é o refúgio para que nós consigamos nos reabastecer, né, energeticamente, emocionalmente, principalmente no horário do nosso repouso. E o que a gente tem visto até um tempo atrás é que as pessoas não dão importância ao lar, não enxergam o lar como realmente um local de reabastecimento, de conexão consigo mesmo, porque é no lar que tem as nossas, né, na sua casa você tem as suas ligações, as suas emoções, tudo aquilo que você faz, que você fez, construiu, arrumou, então a sua ligação afetiva. Então, as pessoas não estavam tendo essa vivência do lar nesse sentido de reabastecimento, de se sentir protegido, confortável. E o isolamento ele traz isso. A obrigatoriedade da gente estar dentro do nosso lar, realmente, e sentir as energias que a gente coloca dentro dele. Seria isso também? É isso aí. Eu consigo criar o meu espaço, onde eu coloco a minha identidade, e aí eu passo a viver nele. Né? Também tem essa condição do quanto a pessoa se sente acolhida ou tranquila dentro da própria casa e o quanto estar ali a incomoda. Né? Porque quanto de mim tem ali? E às vezes eu me sinto melhor na casa dos outros do que na minha. Exatamente porque lá não tem nada que é meu. Né? Ali não tem nada que vai lembrar de mim, ou vai lembrar daquilo que eu sou, daquilo que eu não quero ser. O nosso maior problema é esse. Imaginar que somos de uma forma, sem querer aceitar o que somos de fato. Né? Vamos lá, Felipe, se nos ajuda... Não. Se nós já buscamos esse isolamento, se já nos foi falado tantas vezes que se conhecer é o caminho, a escolha, por que tanto medo? Qual o sentido desse medo que temos? Pois é, o medo, na verdade, ele é o freio. Né? Porque tem muita gente que precisa que nós tenhamos medo. Né? Muita coisa só acontece porque nós temos medo. O fato de nós termos medo de que a nossa casa seja assaltada, a gente coloca alarme, coloca cerca, apaga a vigilância. O medo de acontecer algo com o nosso carro, nós pagamos seguro.
Nós vivemos do medo, né? O medo de ter o dinheiro em casa faz com que a gente coloque o dinheiro no banco. É um medo, não é uma escolha. Não é uma escolha consciente. Porque eu analisei e decidi que aquilo era melhor. Não, eu estou reagindo a uma condição de medo. E esse ponto é o que move, né? É o que mantém esse movimento. Então, as pessoas hoje com medo estão fazendo algo, mas só porque estão com medo. Se não estivessem com medo, não estariam fazendo nada. É muito difícil, né? Essa condição de nós escolhemos não fazer. Né? Nós estamos sendo omissos. Quando nós reagimos só pelo medo, nós não estamos pegando para nós a responsabilidade. Estamos sendo omissos. Estamos transferindo a responsabilidade e a culpa para alguém. Tá, eu fiz isso porque eu estou com medo. Porque só por isso, senão não teria feito. Então, não é uma maturidade nossa, uma tomada de decisão nossa de fazer diferente. Será que devido à nossa rotina de produtividade, estar em casa não nos gera essa sensação de improdutividade e ansiedade? Sim, também. Porque essa necessidade desenfreada de fazer cada vez mais, ser cada vez melhor, a cada dia se superar, essa ideia horrível que está sendo implantada na humanidade, de que a pessoa tem que ser cada dia mais, cada dia melhor, é uma deturpação da evolução espiritual. Nós temos que nos tornar seres humanos melhores, seres humanos mais humanizados. Então, aí sim, eu me superar a cada dia. Só que isso está sendo usado de forma subversiva, ou numa linguagem muito subliminar, voltando ao conceito de produtividade material. Então, todo esse mundo, esse universo hoje que se move pelo consumismo, usa essa ideia de cada vez melhor, você precisa ser melhor, você precisa ser mais, você precisa conseguir, você precisa fazer. Essa ideia é que está deturpando o conceito da busca da evolução interior, aí, né, da evolução individual, quanto ser. Então, eu tenho que realmente buscar ser cada dia melhor, buscar fazer cada vez mais. Mas quanto ser humano, e não quanto máquina produtiva no sistema. E não quanto um operário produzindo em quantidade. Né? Nós não temos que produzir em quantidade, nós temos que produzir em qualidade. Se Cristo tivesse se preocupado em produzir em quantidade, e essa fosse a linhagem, nada teria acontecido. Entre aquela multidão que eu acompanhava, ele só escolheu 12. E os 12 povoaram o mundo, né? Disseminaram isso pelo mundo. Um único homem como ele mudou a história, né? Dividiu a história, antes dele e depois dele. Então nós não precisamos de quantidade, nós precisamos de qualidade. E hoje tudo que é usado para a humanidade é usado no conceito de quantidade. Né? Você tem que cada dia mais, fazer mais, consumir mais. Essa coisa é insana mesmo, né? De não saber o que está fazendo, nem por que está fazendo, mas sabe que tem que fazer mais, tem que fazer melhor. Mas melhor para quem? Né? Tem sempre alguém aí avaliando para falar se o que você está fazendo está bom ou não, se pode melhorar. Nunca é uma condição pessoal, nunca é uma análise pessoal, é sempre uma imposição externa. Então, nós acabamos vivendo isso de uma forma doentia, e é o que nós estamos vivendo hoje. Essa doença disseminada é o que está presente aí para nós, uma doença disseminada. E aí? A Anne participando, muito bem, volte sempre. Bom, vamos lá, pessoal. Só para a gente comentar aí essa questão do isolamento compulsório e isolamento opcional, tá? Que aqui a gente vai ter alguns outros pontos para discutir. O isolamento compulsório é o que a gente está vivendo hoje, né? Uma imposição externa. Então, eu querendo ou não, estou numa condição de isolamento. E aí são esses fatores que a gente vem discutindo. Mas o isolamento opcional, ele vem de uma exigência de responsabilidade, de uma exigência de maturidade do ser. Por quê? Isso vai vir de forma obrigatória como consequência de uma decisão, como consequência de uma escolha. Por exemplo, quando eu decido algo, eu tomo uma decisão na minha vida de fazer algo,
eu sei que aquilo pode provocar isolamento. As pessoas podem não gostar do que eu estou falando, podem não gostar do que eu estou fazendo, vão se distanciar de mim, vão criar uma condição. Mas é que tá. Eu estou preparado espiritualmente. Eu me preparei de forma madura para viver esse isolamento? Não. A maioria de nós não. Por isso que nós não tomamos decisão. Por isso que nós não fazemos escolhas. Porque nós não queremos viver o isolamento opcional. Então, para eu não ser isolado de um grupinho, para eu não ser isolado de um nicho social, eu não tomo decisão, eu não me posiciono, eu não faço escolhas, porque eu não quero ser excluído. Então, eu não quero viver esse isolamento. Mas os espíritos que conseguem desenvolver um certo grau aí de maturidade ou de condições para viver esse isolamento, ele vai e faz o que precisa ser feito. Ele vai e toma a decisão que precisa ser tomada. Não se importando se as pessoas vão se afastar dele momentaneamente ou não, se vão concordar com ele ou não. Ele vai e faz o que precisa ser feito. E essa é a ideia que Judas representa, da pessoa que foi e fez o que tinha que ser feito. Nós não vamos discutir aqui a questão do mérito, se houve ou não uma traição. Mas o que representa a figura, a simbologia, alguém tinha que fazer, alguém tinha que tomar uma decisão, alguém tinha que puxar para si a responsabilidade do fato. E quem poderia fazer isso? Provavelmente, e aí analisando de forma objetiva, só o mais preparado dentre eles. Só aquela pessoa muito equilibrada e em condições de viver o isolamento ou a repulsão social é que poderia assumir esse papel. Então, dentre os apóstolos, ele era o mais preparado. Dentre as figuras que estavam próximas ao Cristo, ele era o espírito mais preparado para suportar o que viria após uma decisão. E ele foi e fez o que tinha que ser feito. O que está escrito na faixa aqui, ó, na faixa que ele segura nas mãos, é exatamente isso. A frase que está escrita ali é: assim quis Deus. Ou seja, uma ordem vinda do alto e alguém deve cumpri-la. Devo cumprir. E aí? Cumpro ou não? Assumo a responsabilidade ou não? Quantas coisas nós precisamos tomar decisão e nos posicionar na vida e nós ficamos muito mais preocupados o que as pessoas vão dizer, como as pessoas vão me tratar depois disso, se as pessoas vão gostar do que eu estou falando ou não, se elas vão se distanciar de mim ou não. Isso é muito mais relevante do que se eu estou seguindo a minha essência, seguindo o meu instinto e cumprindo com a vontade do divino, cumprindo com o meu papel na vida. Essa assim quis Deus não é simplesmente eu estou recebendo ordens de Deus. É saber o que eu tenho que fazer e saber que precisa ser feito. E eu vou ficar esperando que alguém faça e vou ficar reclamando porque ninguém fez, ou eu vou lá, assumo a responsabilidade, faço o que tem que fazer e pago o preço. E às vezes o preço é exatamente esse. Muita gente não vai gostar do que nós vamos fazer. Muita gente não vai gostar do que nós vamos falar. E vão se distanciar de nós. Ok. Mas eu estou consciente quando eu tomo uma decisão. E por isso é tão difícil para nós, quanto humanidade, tomarmos decisão e assumirmos responsabilidade. Porque nós não queremos viver a possibilidade desse isolamento. Nós queremos ser sempre bonzinho, estar bem com todo mundo. Eu quero ser aceito em todo espaço, eu quero que todo mundo me trate bem, eu quero que todo mundo me veja bem, eu quero que todo mundo veja em mim uma pessoa bondosa. Ok, mas eu estou sendo falso. Eu simplesmente sou bem visto por todos e agrado todo mundo exatamente porque eu não falo nada, exatamente porque eu não me posiciono, exatamente porque eu não tomo decisão. Porque a hora que eu começar a tomar decisão, inevitavelmente vai ter gente que não vai gostar das escolhas que eu estou fazendo e das decisões que eu estou tomando. E daí? Quem sou eu nessa massa? Eu sou um espírito, eu sou um ser que está aqui e está se preparando para tomar decisões
e pegar para si as responsabilidades, ou eu simplesmente quero ser mais um que passe desapercebido de preferência, esperando que alguém venha e faça o que eu deveria fazer, né? É isso que ele vem nos questionar hoje, né? A provocação dele é essa, né? É que nós analisemos a nossa vida por esse ponto. E aí, se tem uma decisão que precisa ser tomada e eu tenho que tomar essa decisão de fazer ou não algo, sabendo o impacto que isso vai causar para um lado e para o outro, né? Ele sabia o impacto que ele ia causar contra ele e sabia o impacto benéfico do processo, né? De toda a ideia que tinha por trás. No meu dia a dia, quantas escolhas ou quantas decisões eu tenho que fazer que podem até nem ser tão boas para mim, mas é o melhor para o coletivo, é o melhor para o momento, é o melhor para o futuro. Essas decisões têm um preço, tomar decisão. Eu estou pronto para isso? Essa é a questão. Vamos lá, Rose. Esse isolamento por opção não reforçaria o individualismo, onde cada um vai se achar sempre certo nas situações apresentadas, sem se abrir para prováveis aprendizados? Não. É diferente. Tá? Esse individualismo vem do ego. O ego da pessoa, o indivíduo, ele quer tudo para ele do jeito dele. Isso é o ego falando. Então, se eu estou me isolando com o meu ego, eu vou ser cada vez mais individualista. Se eu estou me isolando para ouvir a minha essência, estou agindo conforme a minha essência é divina, é conexão com o todo, é conexão com o universo. Eu não tenho como ser individualista numa ação da minha essência. Nada do que eu faça será só para mim, porque é uma inspiração que vem do nosso lado divino, né, do nosso lado universal. Então isso não teria essa condição. Mas aí é que está a dificuldade de irmos analisando se eu estou dando preferência ou prioridade para as minhas vontades quanto ego ou para a minha essência divina, que é realmente o que eu devo ouvir. E aí, pessoal, vamos lá. Mais algum comentário? O som está quieto hoje. Está todo mundo com sono. Felipe. Vamos lá, Felipe. Nesse ponto também entraria aquela frase: não é possível servir a dois senhores? Sim, é isso aí. É exatamente esse ponto, né? Essa dualidade do espírito e matéria, o ego e essência, é exatamente isso. Eu estou trabalhando para o todo ou se eu estou trabalhando só para mim? O ego não toma decisão. O ego nunca toma decisão de primeira instância, né? A não ser que ele já tenha um reinado onde ele realmente é o centro. Aí ele toma a decisão, porque ele já tem o seu público, quem o sustenta. Se ele não tem um público, o ego é o que mais dissemina a hipocrisia, porque ele precisa, no primeiro momento, criar o seu público, né? Criar um nicho de pessoas que vai adorá-lo, que vai segui-lo, que vai protegê-lo, que vai ampará-lo. Primeiro ele cria esse nicho, depois ele começa a dar ordem para esse grupo. Aí sim, ele toma a decisão sobre o grupo que ele já comanda, que ele já domina. Mas se não, na sociedade, o ego não toma decisão de impacto. Ele mais tumultua para manter as suas prioridades do que fazer algo útil. Vamos lá, esse isolamento também ajuda o ser na sua coerência energética e emocional? Sim, se ele buscar um equilíbrio mental, né? O equilíbrio não vai acontecer simplesmente porque ele está isolado. Muito pelo contrário, porque ele está isolado fisicamente, mas a mente dele está onde? O que está passando por essa mente? Com quem que essa mente está se conectando? Onde está isso? É a mente que vai determinar. Onde tiver a sua mente, é onde você está se conectando. E às vezes a gente está se conectando aí com um universo de opções e informações que não está contribuindo em nada para o que a gente chamaria de equilíbrio energético e emocional. Aí. Estar em isolamento é uma oportunidade de sermos melhores?
Sim, sem dúvida é isso aí. É uma grande oportunidade de sermos melhores para contribuirmos de uma forma diferente para a sociedade, né? Quem são as pessoas, quem são os seres que voltarão ao convívio social daqui a um tempo? Como serão essas pessoas? Será que serão como animais soltos da jaula, que acometeram a sociedade e o espaço comum? Ou serão seres mais dóceis e domesticados? Né? Quem serão? Foi falado sobre como o medo atrapalha o autoconhecimento que esse isolamento traz. E o orgulho, onde entra nessa história? No ego. Né? O orgulho é o ego. É a preservação do ego. Então, eu não estou preocupado em ser uma pessoa melhor para contribuir com o mundo. Né? Eu estou preocupado que o mundo seja melhor para suprir as minhas necessidades, as minhas vontades. Para que o mundo traga para mim muito mais do que eu preciso, do que eu quero. Que é o que importa. O preço que isso vai ter para os outros não me importa. Né? Quanto as pessoas vão ter que se sacrificar para fazer algo, para mim, não me importa, desde que eu fique bem, consiga tudo o que eu quero. E aí, algum comentário? Não, realmente, essa questão do isolamento obrigatório faz a gente refletir, que nem você acabou de falar, né? O quanto que nós estamos, assim, pensando até, estamos mais preocupados com a nossa segurança física, emocional, e nós estamos nos esquecendo daquelas pessoas que estão aí, né? Vamos falar assim, mantendo ainda o mundo de pé para que a gente tenha condições de estar isolado, porque se a gente for olhar no geral, né, a gente tem que contribuir para que o pessoal da segurança, da limpeza pública, da saúde, dos alimentos, né, da água e tudo mais, a gente tem que pensar naquilo que nós estamos jogando para o universo, na atmosfera, com as nossas emoções, os nossos sentimentos, e sabendo que isso vai impactar de alguma forma, porque eles estão nessa mesma atmosfera. Então, a nossa responsabilidade também é fazer da melhor forma e buscar esse equilíbrio emocional. Porque a mesma coisa, nós temos que pensar assim, seria a mesma realidade se nós recebêssemos um diagnóstico de uma doença terminal. Você está com câncer, você vai durar lá por 3 meses. Então, nós vamos, realmente, acredito eu penso, né, não sei, que vou querer fazer tudo que eu não fiz em 43 anos, eu vou querer fazer em 3 meses. Resolver tudo, viver tudo, experimentar tudo para partir daqui da melhor forma. E nós temos que pensar o que nós estamos fazendo também em favor desse mundo que ainda está lá fora, essas pessoas que estão proporcionando para nós um bom isolamento, uma condição de fazer um isolamento que não falte a água, que não falte a comida, que não falte a luz, a segurança, porque isso também mexe com as nossas emoções, se mexe com a gente, se a gente está com medo de sair, imagina essas pessoas que são obrigadas a estarem lá fora trabalhando, que eles também estão isolados, só que eles estão isolados do lado de fora, sem poder entrar, né? Então, como é que fica a nossa parcela de responsabilidade? Nós estamos realmente pensando sobre isso? Ou estamos só olhando para o nosso mundinho ainda pequenino, o nosso ego, dando voz às nossas limitações, o nosso egoísmo? Oi, Felipe. Ó, o Felipe interessante. Quando voltar eu faço um lanchinho para você, tá? Mas tá vendo como não tem a questão do isolamento total? Né? É impossível esse isolamento total. Sempre tem algo em movimento, sempre tem algo acontecendo. Então, o conceito do isolamento, o isolamento é conceitual. E nós precisaríamos analisar as coisas de forma mais conceitual e tirar uma interpretação diferente disso tudo. Né? Quem mais aí? E me fez pensar também na questão da produtividade, como a Alessandra tinha abordado,
porque, como a gente já sabe, a gente estava falando sobre isso, que o mundo não será o mesmo. Agora, quantas que nem aqui na cidade mesmo? Hoje eu saí de casa para fazer um tour pela cidade, viu, gente? Por necessidade, mas aproveitei para dar uma olhada no panorama. E a gente vê pequenas empresas de bairro fazendo uma movimentação para sair daquela localidade e levar o seu produto para outro lugar. Então, o isolamento, né, também tem o seu lado positivo, porque está trazendo a oportunidade dessas empresas crescerem, das pessoas não ficarem à toa em casa. Todo mundo está com medo, as empresas e tudo mais, o comércio, quem é autônomo, né? Mas isso está gerando com que as pessoas repensem realmente as suas ferramentas de trabalho, inovem. Porque, vamos falar, o sistema estava aí querendo uma inovação, mas estava todo mundo ainda se contendo aí, com medo de errar. Mas agora não tem o erro, não tem o acerto. Não faz diferença. Você está correndo risco, então é melhor você tentar. Se não der certo, pelo menos eu tentei, do que você ficar aí sem fazer nada, a situação piorar que você poderia ter feito. Então, até para nós, né? Vamos falar, a gente já falou sobre o consumismo, mas até para nós, a nível, vamos falar assim, de evolução espiritual, aprender a utilizar os recursos, tanto naturais quanto, né, dos alimentos e tudo mais, de uma forma mais consciente. Porque vamos imaginar, cada um de nós, quantos alimentos a gente joga por semana da nossa geladeira fora, que poderia abastecer a casa de quem precisa. E que hoje vai faltar lá no supermercado, porque está todo mundo querendo comprar muito. Então, a gente tem que dividir e pensar no nosso próximo. Olha o lado do fraterno sendo trabalhado de alguma forma, que a gente fala em amor fraterno, um abraço fraternal, meu irmão fraterno. Não tem nada de fraternidade, não, porque a gente está que nem cão, brigando aí por território. Por território. Esse é meu, né? Então, faz a gente realmente pensar no conceito de fraternidade como um todo. Que as nossas ações vão impactar em tudo, na atmosfera, na emoção do outro, em tudo na nossa vida. E até no nosso crescimento e até na nossa essência mesmo divina. Aprender a olhar o que era essa fraternidade que Jesus pregava no seu evangelho. Não é só fazer oração, porque a caridade, a gente está tendo a oportunidade de realmente sermos caridosos. Caridade é ação, né? Caridade é ação, não é ficar em casa só rezando e tudo mais. Nada contra quem reza, eu também rezo, gente. Mas nada contra. Só isso não resolve, só isso não basta. Olha lá, uma pergunta para a voz do além. Ai, Jesus! Como esse isolamento poderá influenciar nossa conexão com os mentores, guias e protetores? Bom, eu vou falar da minha experiência, né? Todo mundo sabe que eu estou passando por um processo novo, né? Mudança de casa, de bairro e tudo mais. Então, perdi várias referências que eu tinha. Estou tentando me adaptar, né? Estou conseguindo. Mas, para minha surpresa, como eu sempre falo, né? Que a avó, pai José, toda a galera aí, né? Dos mentores, não estão à nossa disposição na hora que a gente quer. No que estiver, não vão estar agora. E para minha surpresa, principalmente, eu estava me sentindo no fundo do poço mesmo. E cadê a avó? Cadê pai José? Por que ninguém vem conversar? Por que ninguém me orienta? Por que ninguém... Porque eu também senti essa coisa do isolamento, de me sentir sozinha. Porque eu me senti isolada de todo mundo. Mas eles estão presentes, mas se a gente não aprender que nós não estamos sozinhos, porque é o que eu usei na referência na minha última reflexão. Eu tenho plena convicção quando eu desencarnar que meu pai vai me buscar. E é apenas uma barreira de dimensão. Então não existe isolamento. Se os corações estão ligados, se as mentes estão entrelaçadas no mesmo ideal, no mesmo sentimento, na mesma energia. Então não existe isolamento. Existe isolamento quando a gente só quer olhar para o individualismo e enxergar o nosso umbigo. Mas tem tanta coisa para a gente fazer, tem tanta coisa para a gente nos conectar. Eu tenho aprendido a ouvir o meu íntimo
e tentar captar as vibrações energéticas que Pai José tem me passado, a avó tem me passado, porque a gente tem que aprender, porque mediunidade não é só vir, eles falarem, eu dar facilidade e tudo mais, mas vai muito além disso. E eu tenho que perceber os mentores no todo que me acompanham, não só a avó e Pai José, que são as minhas referências de trabalho, mas existem outros, né? Como o Exu Sete Raio, como a Cabocla Jurema, como tantos outros que vêm e se apresentam, como meu amigo de dois dedos, que se apresentam e estão aí, eles querem ser sentidos, serem ouvidos, eles querem expandir. Quando a gente fala em expansão de consciência, a gente acha que a mente nossa vai abrir para receber tudo e mais um pouco. E não é. É você expandir os seus canais de comunicação, os seus canais extrasensoriais, que muitas vezes a gente não, eles vão ser desenvolvidos pelo tato, pelo sentir, pelo ouvir, vai muito além, principalmente quando a gente fecha os olhos, se fecha do mundo e começa a ouvir a si mesmo. Quando a gente começa a sentir as batidas do nosso coração de forma diferenciada do que aquilo que a gente está habitualmente acostumado, você vai ver que ali tem uma abertura sensorial gigantesca. E o isolamento, ele traz isso para nós. Ele está trazendo essa abertura, essa conexão com toda essa egrégora de mentores que estão aqui para nos auxiliar. Isso para todos nós, não é só para nós espíritos espiritualistas, mas para todos que têm a espiritualidade presente na sua vida. Porque a espiritualidade não é só nossa, que nós acreditamos nos mentores e temos um contato com eles, mas é a espiritualidade que cada um carrega dentro de si. Então, o isolamento está vindo para abrir, porque o planeta de regeneração ele só vai acontecer de forma plena quando cada um se regenerar e abrir as suas conexões extrasensoriais. Mas eu volto a dizer de forma muito responsável, não se ligando a egrégoras de casas e a guias espirituais de internet, tá? Fica bem claro isso. É você abrir o canal com a sua espiritualidade, não com coisas aleatórias, com casos que a gente não tem afinidade, com guias da internet, que é o que mais a gente está vendo por aí. Respondido, Juliano? Bom, Já falei. É nessa linha aí que a gente estava falando, de limpeza desses nossos receptores, né, direcionar esses nossos receptores para uma outra condição. E não tem, de novo, né, falando que, mais um exemplo de que não existe isolamento. Né, ninguém está isolado de ninguém, exatamente onde há conexão entre os corações, não existe distância, não existe tempo, não existe a morte, não existe a vida, não existe dimensão, estão todos conectados, estamos todos conectados. E ao contrário, né? Quanto mais eu busco a minha essência, quanto mais eu me intensifico nesse processo de voltar os meus receptores, né, eu limpá-los, para mim, mais fácil eu entro em conexão com esses chamados guias, mentores, anjos, santos, protetores, seja lá o anjo da guarda, o nome que se dê. Nós entramos em conexão exatamente porque se eu estou me conectando mais com a minha própria essência, e em essência somos todos um, quer dizer que quanto mais eu encontro a minha essência, quanto mais eu me conecto com a minha essência, mais eu me conecto com todos os seres do universo. Estejam eles nessa dimensão ou em outra, nesse planeta ou em outro, nesse sistema solar ou em outro, não importa, não tem distância. Né? Não tem diferença isso. A questão é, se eu estou buscando essa essência, esse oceano, esse universo divino em mim, ou se eu estou buscando no mundo exterior, contaminando os meus receptores, ocupando meus receptores com informações externas, sendo que eles poderiam estar voltados para o meu mundo interior, para todo esse universo de seres aí que estão dispostos a nos ajudar, nos orientar, e estão realmente cada dia mais presentes nos nossos trabalhos, nas nossas reflexões, e vão estar, né? Isso daqui para frente só tende a aumentar. Mais algum comentário aí?
São sempre os mesmos, né, que vão falando, vão questionando. O resto do povo tudo tem medo de fazer alguma pergunta. Que à vontade, tá? Pode fazer qualquer questão em qualquer momento. É que esse povo vai falando muito, tá? Então, se vocês deixarem, eles vão falar o tempo todo. Outra coisa que a gente deve ficar mais atento são exatamente com essas questões das aproximações espirituais nesse período. Todos estão de forma muito controlada, todos estão de forma muito direcionada. A forma com que eles se aproximam nesse momento é diferente. Eles também estão num momento de precaução, eles têm um certo cuidado aí para se aproximar. Alguns podem, outros não podem se aproximar dependendo da situação e do momento, porque nem todo mundo pode ajudar, né? Então eles são muito disciplinados nesse ponto. Ele só vai se ele pode fazer, se ele pode acrescentar, senão ele não vai. Então é um momento realmente de usarmos o pouco que temos, né, e fazermos o que dá. Foi o que o Juliano colocou na reflexão aí de quinta-feira, que a avó Anastácia tinha comentado, que é olhar para o que se tem e fazer o melhor que se pode. E esse é o nosso desafio hoje, né? Não temos muitos recursos, mas temos um universo interior, né? Temos o universo à nossa disposição. O que estamos fazendo com isso, né? Que uso nós podemos tirar disso? Quais são os resultados? Quais são as consequências? E aí, exatamente essa questão, não tem certo e errado, porque exatamente eu só consigo avaliar se a consequência é dentro do que eu esperava e se eu considero ela boa para mim ou não, né? Mas só existe consequência, não existe certo e errado. Vamos lá, Ju. Poderia comentar a respeito do isolamento e firmeza do propósito de vida? Que parecem coisas muito interligadas e interdependentes. O propósito de vida, ele já é por si só um item isolado, né? É o propósito da vida de cada um. Né? Cada um de nós tem o seu propósito. Que a gente já comentou isso em algumas reflexões, falando exatamente que nós nunca saberemos qual é a nossa missão de vida. Porque se soubéssemos, não faríamos. Né? Nossa tendência do comodismo seria fazer o mínimo possível. Então, se nós soubermos o mínimo que temos que fazer aqui, nós às vezes nem chegaríamos a ele. Então, essa venda que nos é colocada quanto a saber a nossa missão, saber por que estamos aqui, é exatamente uma providência divina para que nós possamos usar todos os nossos recursos, usar todas as nossas capacidades, todas as nossas habilidades e fazer o máximo que der da melhor forma possível. Né? E isso a gente só vai saber se deu certo ou não, se fizermos, se seguimos o nosso propósito ou não, lá na frente. Hoje, quanto mais eu me ouvir, quanto mais eu conhecer as minhas habilidades, quanto mais eu conhecer as minhas limitações, trabalhá-las, desenvolver o que dá para desenvolver, melhorar o que dá para melhorar, conter o que precisa ser contido. E disso tudo, de todos esses ingredientes, conseguir fazer o melhor que eu puder e o máximo que eu puder, esse é o desafio. Né? Está muito ligado, depende muito de um propósito de vida que eu escolho. Eu escolho usar todas as minhas habilidades, usar todas as minhas capacidades e todos os recursos que eu tenho à minha disposição para fazer o melhor que eu possa nesse momento. Isso a gente está, quando a gente fala nesse momento que a gente está vivendo agora. Mas nesse momento, no sentido de período encarnado aí, período nesse planeta Terra, né, nessa terceira dimensão que nós estamos. Mas tudo que eu puder fazer nesse período, o máximo que eu puder fazer, da melhor forma possível, com aquilo que eu tenho, se esse for o meu propósito de vida, não importa a missão, não importa quanto tempo eu tenho, não importa a idade do meu espírito, não importa quem eu fui em encarnação passada, quantas encarnações eu tenho, nada disso importa.
se sou um espírito consciente da minha imortalidade, e que o tempo é toda a eternidade que eu tenho, o que eu posso fazer nesse período? É fazer tudo o que eu puder com aquilo que eu tenho. O objetivo desse isolamento, de forma geral, seria, então, antes de tudo, o convite a dar início à regeneração do ser? Não. O convite aconteceu lá atrás com a vinda de Jesus. Jesus convidou as pessoas para iniciar o projeto de regeneração. Foi ele que deu o start do processo de regeneração e da transição planetária. A transição planetária começou com a vinda de Jesus. O convite foi feito lá e até hoje nós não decidimos se aceitamos ou não. Até hoje nós ainda não criamos coragem para tomar uma decisão. Lembra que a gente falou da decisão, do peso da decisão? Nós ainda não decidimos, nós ainda não tomamos a decisão se vamos ou não aceitar o convite e começar a trabalhar pela regeneração. Por isso, tanto caos, tanta catástrofe, tanta dor, tanta fragilidade, tanto sofrimento, por opção. Nós escolhemos isso. Né? Nós ainda estamos nos omitindo a esse processo evolutivo. Se tivéssemos aceito o convite do Cristo lá atrás, com certeza hoje estaríamos em condições bem melhores. Mais alguma questão aí, pessoal? Senão a gente já vai encerrar o nosso encontro de hoje de provocações. Parece que ao vivo as pessoas participam mais. Tá faltando a Dona Mi. Dona Mi não veio. Bom, pessoal, enquanto a gente vê aí se vai aparecer mais alguma questão aí para a gente comentar, para a gente falar, já quero deixar aqui avisado que terça-feira temos um novo encontro no mesmo horário, às 8 da noite. São os horários de trabalho lá do Espaço Físico do Educandário, para uma rodada de perguntas e respostas também. Tá? A gente vai deixar aberto para perguntas e respostas, acompanhando todo esse processo aí. Esse Provocações, realmente ele só acontece uma vez por mês, mas de forma geral, quando a gente não conseguir fazer ao vivo, fazer essa participação de perguntas e respostas, nós teremos ou vídeo ou alguma mensagem para manter esse movimento. Não só lembrando para as pessoas aí de curtir lá a nossa página, curtir o canal do YouTube, do Instagram, seguir nossas redes sociais, para que a gente consiga manter as pessoas informadas aí do movimento, dos nossos trabalhos e da dinâmica que nós temos. Nossa rifa de Páscoa, como o Ju lembrou na quinta-feira, está ativa aí, está em movimento. Quem quiser comprar com o pessoal aí do grupo, faremos o sorteio na semana da Páscoa. Então, quem quiser ajudar. E temos pode olhar aí no nosso feed aí, que vai encontrar um saquinho do coelhinho de Páscoa também que a gente está vendendo. Isso daí é sobre encomenda, tá? Então, quem quiser pode encomendar. Eu não trouxe nenhum aqui, mas eu vou lembrar de trazer no próximo encontro para mostrar para vocês como é, para quem não conhece. E a gente está pegando encomenda deles também, tá? Acabamos fazendo um período um pouco mais longo aí do que o previsto, mas é sempre bom quando tem participação, quando as pessoas fazem perguntas e a gente consegue interagir. Quem quiser, quem tiver afim, pode se preparar aí para o encontro de terça-feira, pode fazer as perguntas. Podemos seguir nessa mesma linha, se tiver alguma questão aí nesse conceito que o Judas trouxe hoje, falando sobre a sensação de exclusão, né, do isolamento opcional compulsório. E a gente segue dali o conteúdo, também falando sobre ainda, né, esse conceito de transformação que nós estamos vivendo. E lembrando que na terça-feira, dia 31, seria o dia que a gente comemoraria a finalização do mês de aniversário do Educandário, que agora é no mês de março. Na verdade, o dia do Educandário é dia 1º, mas a gente faria o mês todo de encontros, reflexões e comemoração, e faríamos uma comemoração física lá no grupo na terça-feira, dia 31. Então, de qualquer forma,
na terça-feira, nós ainda vamos colocar aqui o conteúdo que a gente trabalharia como um encerramento desse processo de transformação, tá bom? Então, obrigado aí, pessoal, por ter acompanhado mais uma vez o nosso encontro e até a próxima. Suporte quer falar tchau? Tchau, até a próxima. Tchau, gente, até mais.